Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 4, que diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O texto diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabemos que a lágrima trata-se de uma secreção produzido pelas glândulas lacrimais. Elas são pressionadas e então escorre em forma de líquido. Sabemos também que as pessoas podem chorar por tristeza, por alegria, por admiração e qualquer infortúnio relacionado aí a um bocejo, a alguma irritação nos olhos. Isso pode fazer com que saiam lágrimas nos olhos. É claro que Deus não está preocupando apenas com a lágrima que corre nos olhos das pessoas, mas o versículo quer se referir, de fato, às situações, às questões da vida que fazem com que as pessoas chorem. Eu diria que a lágrima é uma forma de expressar ou de materializar algum sentimento, uma emoção, algo na alma do ser humano. Até mesmo quando as pessoas choram e você pergunta: está chorando por quê? E eles dizem: estou chorando de alegria. Sabe quando o pregador está na igreja pregando sobre arrebatamento, sobre a cruz, sobre o sofrimento de Jesus, sobre salvação, sobre vida eterna, e a igreja toda fica chorando? Hoje não se vê mais isso, mas antigamente era muito comum. Quando começava a falar de Jesus, de morte, a igreja chorava. E a minha pergunta é: por que é que chora? Porque está recebendo um favor imerecido? Porque sabe que não merece tanto? Quando a pessoa recebe um presente que está assim além do seu merecimento, vamos dizer assim, a pessoa chora. Eu não merecia ser tão abençoado. É tipo isso. O texto vem na sequência dizendo que as lágrimas serão enxugadas, e ele traz 4 itens que são os principais por fazer as pessoas chorarem. O primeiro diz morte, o segundo, pranto, o terceiro, clamor, e o quarto, dor. Nem todo mundo pode correr um risco de ficar com fome, por exemplo. Algumas pessoas nasceram em berço de ouro. Para essas pessoas sempre terão alimento. Mas para a morte não existe remédio. Então parece que a preocupação de Deus aqui é de mostrar que não teremos mais choro, mais lágrimas, porque não terá mais morte. Será um novo tempo, sem clamor, sem dor e sem pranto. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, a morte será o último inimigo a ser vencido. Mas quando chegar o eterno e perfeito estado, então a morte, o último inimigo, será de fato aniquilado. E a morte vem por causa do pecado. De acordo com Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. A morte passou a existir para o ser humano a partir do momento em que ele desobedece à vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 2, o versículo 17, mostra que o dia que o homem pecasse, ele morreria. Então diríamos também que não tem pecado, porque se não tiver pecado não tem morte, e se não tem morte não tem sofrimento. E no vídeo anterior nós falamos sobre a nova cidade onde Deus habitará com os homens, e lá não terá pecado, porque serão novas criaturas, um novo tempo, pessoas novas, cidade nova, longe de coisas corruptíveis. E o texto finaliza dizendo que as primeiras coisas são passadas. Talvez a pergunta que faria aqui: o que são as primeiras coisas? As primeiras coisas eu conferi em outras traduções, por exemplo, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, está dizendo porque as coisas antigas são passadas.
Em uma outra Bíblia, que eu não vou citar aqui, ela diz que a primeira condição é passada. E na Bíblia James diz que a antiga ordem está encerrada. Então, como viemos trabalhando nos vídeos anteriores, falando sobre nova criatura, nova cidade, novos céus, nova terra, então tudo que era velho, tudo que era antigo ficou para trás. As pessoas questionam: como é que vai ser eu assentado na mesa, às bodas, eu assentado à mesa? Como será eu assentado à mesa nas bodas do Cordeiro, lembrando dos meus familiares que ficaram para trás? Olha, sabemos que no milênio, você pode conferir em Isaías 65, versículo 17, o texto sagrado diz que esquecerão do passado. Acreditamos que, quando estivermos com um novo corpo em uma nova cidade, com nossos corpos transformados, não lembraremos mais das paixões carnais. Eu não digo isso só por questão de homem e de mulher, mas também até questão de pai e de filhos. Essa questão que nos prende, essa paixão carnal, não existirá mais. E sabemos que no milênio terá problemas. Em Zacarias capítulo 14, do versículo 17 ao 19, vemos problema de nações tendo que subir a Jerusalém. Então haverá morte no milênio, haverá sofrimento no milênio. É claro que não é como o que existe no dia de hoje, mas existirão algum tipo de problema no milênio. Mas nessa nova cidade, na nova Jerusalém, não terão problemas. E as lágrimas que acompanham o ser humano, tanto no nascimento, durante a vida e na morte, não existirá mais. Mateus capítulo 5 e versículo 4, Jesus Cristo diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, a nova cidade, a nova Jerusalém, o novo céu e nova terra, para pessoas que tiveram uma nova vida transformada, não terá sofrimento algum. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.